Observando os triângulos retângulos, é possível perceber que as razões entre as medidas dos lados correspondentes, por exemplo, esse cateto com esse desses triângulos, tá? Com um ângulo alfa em comum, são congruentes, né? Esse congruente é esse, assim como esse cateto com outro, assim por diante. Portanto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADE, quer dizer, o triângulo maior, congruente ao triângulo um pouco menor, congruente ao triângulo menorzinho. Ok? E daí nós tiramos algumas relações, olha, dessas congruências. Essas relações, BC sobre AC, né? BC, que seria BC? Ó, BC dividido por AC, cateto oposto pela hipotenusa. Então, nos permite definir o seguinte, que seno de alfa é a medida do cateto oposto a alfa pela medida da hipotenusa. Assim como a medida do cateto adjacente a alfa pela medida da hipotenusa é o cosseno. E ainda que a tangente do ângulo alfa, tangente desse ângulo, é a medida do cateto oposto a alfa pela medida do cateto adjacente. Isso é a trigonometria baseada-se no triângulo retângulo. Isso. Existem duas relações muito importantes com relações a as definições anteriormente fornecidas, relações entre os lados do triângulo retângulo, que é a relação fundamental da trigonometria, onde seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E ainda outra, que a tangente do alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Isso tudo que nós falamos no triângulo retângulo. Portanto, o ângulo não pode passar de 90 graus. Mas o nosso objetivo, tá, é a gente modelar alguns fenômenos naturais que têm periodicidade, que repetem, não é isso? Então, observe que tem contexto com essa aplicação, né? Tem necessidade de fazer uma função que tem repetição, que tem periodicidade. Então, para exemplificar melhor isso aí, vamos dar 3 exemplos aqui, ó, que é a sombra de uma haste, o carro na garagem e um pêndulo simples. Como motivação, por que a gente estudar a trigonometria? Vamos observar esse primeiro caso, onde nós temos o movimento da sombra. Esse aqui é o programa Modulus, né? Modulus, onde foi criada essa animação. Clicando aqui, nós temos o seguinte: o sol nascendo, o comprimento da sombra passando. É fácil observar que no começo a sombra é grande, lá por volta do meio-dia a sombra é um pouco menor, depois começa a aumentar vagarosamente e vai depois aumentando rapidamente. Entendeu? Então, isso aí, esse comprimento da sombra, né, nós estamos repetindo aqui, olha, pode ser observado nesse pequeno gráfico que está aqui, onde na vertical representa o comprimento da sombra e na horizontal representa o tempo passando. Então, no começo aqui, olha, ele aumenta rapidamente, depois vagarosamente, depois rapidamente novamente. Observar. Então, um gráfico que tem uma função que tem esse gráfico representaria esse movimento. Ok? Vamos ver agora esse outro, que é um carro manobrando para entrar na garagem. Da mesma maneira, tá certo? Ele vai, dá uma revolta. Se fosse um movimento constante, né, sem parar nem um instante, indo e voltando, nós teríamos essa situação que está aqui, ó. O carro sobe, anda uma distância x para frente, depois volta lá para trás, depois vai para frente. Seria o valor desse x aqui, olha. Ele é positivo quando está para frente, negativo quando está, né, positivo para frente, negativo para trás, e vai dessa maneira. E aqui seria o gráfico. Então, uma função tem que ter esse formato para representar esse movimento. Ok? Então, vamos ver então uma outra, que é um caso mais clássico, que é o caso do pêndulo simples, né? Um peso amarrado em um fio inextensível. Então, o que acontece? Ele vai balançando, evidentemente, não é isso? E considerando um zero aqui, ó, para cá é positivo, para cá é negativo. Observa o pêndulo, ó. Positivo, quando vai para lá, né? Positivo, zero, negativo. Também nós temos uma situação semelhante para representar esse movimento aqui.
que é chamado de movimento harmônico simples. Então, mais uma vez, temos que ter uma função dessa maneira. E que funções que tem esses aspectos? É isso que nós vamos estudar na trigonometria. Tá ok? Muito bem. Continuando com a apresentação. Antes de falar na trigonometria,